Olá, olá pessoal, continuando a nossa série A Grande Colheita, episódio 3. Nós já falamos um pouco da criação da vegetação, já falamos um pouco ontem de não viver uma religião vazia, igual a figueira seca de ontem. E essa terceira parte, esse terceiro caminho, antes da gente começar realmente a compreender o que é essa grande colheita do ponto de vista de Deus, nós precisamos compreender algo muito importante. E adivinha onde está esse terceiro episódio? Capítulo 13 de Mateus, onde já teve a série A Semente, o Grande Valor. Se você não conseguiu ver essa série, está aqui. Pode acessar, pode assistir, pode compartilhar, tá bom? E a reflexão de hoje passa por mais uma parábola de Jesus. É incrível como Jesus sempre encontrava a maneira certa de ensinar os valores do reino de Deus, ensinar o que realmente precisamos ter em nossa mente, em nossos corações. É incrível a forma que ele sempre encontrava para explicar. E os versículos dizem assim, mais ou menos assim: e contou-lhes outra parábola, dizendo que o reino de Deus é como um grão de mostarda ou uma semente de mostarda, que é o menor dentre os grãos, mas quando cresce fica maior que as hortaliças, e as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Para compreender essa questão da mostarda, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de colocar um grão de mostarda nas suas mãos e verificar o quão realmente pequeno é. A gente muitas vezes só conhece a mostarda, né? O molho de colocar na comida. Mas se você tiver uma oportunidade de conhecer um grão de mostarda, eu faço a sugestão que você vá conhecer e você vai compreender realmente essa parábola na prática, né? Mas trazendo uma outra informação para multiplicar aqui, eu não sei se você já ouviu falar sobre os recifes de corais, mas eles têm a mesma lógica da mostarda, só que no fundo dos mares. Por quê? Porque quando eles vão crescendo, vão se multiplicando, eles se tornam berços, entre aspas, né, de espécies. As espécies vão e se refugiam, reproduzem, viram realmente, vamos dizer assim, entre aspas, ninhos marinhos, porque não tem ave que vive no fundo do mar, né? Mas vamos colocar assim para fazer a comparação com a parábola que Jesus contou. E várias espécies de peixes, várias espécies vão e se abrigam nesses corais. Ou seja, possibilita vida, possibilita desenvolvimento, crescimento, multiplicação. Muitas vezes isso tem sofrido, né, nos bons anos para cá, por conta da forma como nós, seres humanos, temos tratado o ambiente que Deus nos deixou para cultivar, para reproduzir, né, para revelar a glória dele por esse cuidado, e que muitas vezes nós não temos feito isso. Mas, enfim, né, escolhas que fazemos todos os dias, que podem nos aproximar ou nos distanciar cada vez mais de Deus, na verdade. E essa lógica dos recifes de corais também funciona na parábola que Jesus contou, né? Porque como pode, né, o menor, Jesus mesmo chama de o menor grão dentre todos, quando cresce fica maior que uma hortaliça, e funciona de ninhos para as aves. Isso me deixa algumas reflexões, algumas perguntas. Como tem sido, sabe? Como tem sido as nossas atitudes, as nossas pequenas atitudes diárias.
Mas aí você pode me perguntar assim, mas as pessoas não reconhecem, as pessoas são ingratas. Mas aí eu te devolvo com outra pergunta. O posicionamento das pessoas, ele é responsável pelas suas escolhas, pelos seus posicionamentos? No seguinte sentido, se as pessoas escolhem abraçar a ingratidão, escolhem abraçar coisas ruins, mesmo que o discurso seja o melhor do mundo, será que você e eu temos negociado os valores, temos nos deixado levar e começamos a justificar nossas atitudes por causa da atitude dos outros? Sabe, eu não tô aqui querendo causar alguma divisão, alguns entendimentos, mas um questionamento, algo bem racional, sabe? Muitas pessoas vão entoar discursos maravilhosos, mas no final das contas aquilo não está trazendo uma frutificação, não está trazendo algo realmente positivo pro dia a dia. Só que será que eu e você realmente devemos justificar as nossas atitudes por causa das atitudes dos outros? Sabe, veja só, né? Refletindo, um grão de mostarda sendo o menor dentre os grãos, será que se a gente imaginar, por exemplo, assim, uma convenção de sementes, um exemplo, e aí tá lá tudo quanto é tipo de semente, semente da laranja, semente do mamão, e aí o grão de mostarda justificaria assim, eu não sou tão grande quanto essas outras sementes, acho que o meu produto, a minha frutificação não vai ser tão boa quanto a desses frutos aqui, porque veja só, o mamão tem muitas sementes nele, ele pode reproduzir muito mais que eu, né? Bem assim, refletindo mesmo para pensar. Só que no final das contas não, a mostardeira serve para abrigar a vida. Numa outra situação envolvendo uma outra árvore, né? Na Bíblia, sabe, que eu queria encontrar com Jesus. E a multidão o rejeitava, o repugnava. Tudo bem que as atitudes dele não favoreciam o acolhimento. Sabe, não estou entrando nesse mérito aqui. Mas ele subiu numa figueira brava, sabe? E às vezes a gente se deixa enganar muito por desenhos da infância, que ele subiu numa árvore bonitinha e Jesus parou ali. Não, tava uma multidão apertando uns aos outros e ele não conseguia passar no vão das pessoas por ser muito baixo. Só que o que ele fez? Ele decidiu subir numa figueira brava que tem muitos espinhos. Veja só, né, o contraste das coisas. Jesus secou uma figueira, né? Na nossa reflexão de ontem a gente viu isso, porque para ilustrar a religião vazia que o povo estava vivendo no templo. E esse cara, um ladrão, né, roubava dinheiro das pessoas. Ele ouviu falar sobre quem é Jesus e foi e subiu numa figueira. Sabe, deve ter se arranhado todo nos espinhos, ainda mais por causa do tamanho dele. E aí Jesus para bem debaixo de onde ele conseguiu ficar naquela figueira brava e fala: desce daí, Zaqueu, eu vou lá na sua casa. Isso mostra, pelo menos para mim, que Jesus se importa. Só que às vezes a gente usa esse se importar da parte de Deus com que a gente fazer as coisas que a gente quer, da forma que a gente quer. Acha que dessa maneira vai ter uma frutificação, vai ter resultados maravilhosos, e nem sempre é assim, sabe? Temos feito as coisas das nossas maneiras, com os nossos esforços. Não que isso não seja importante, mas muitas vezes temos tornado isso mais importante do que o agir de Deus nas nossas vidas. Aquele homem, no que dependia dele, ele subiu a figueira,
Mas o que não dependia dele foi o que acabou acontecendo, porque foi Jesus que levou isso até ele. Foi Jesus que levou a salvação. A simples presença de Jesus naquele lugar fez ele repensar os posicionamentos dele e falar assim: olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Se eu sequei a vida de alguém, eu vou tornar a vida de alguém fértil novamente. E aí Jesus declarou: a salvação entrou hoje nessa casa. O que estava perdido foi encontrado. Sabe, será que nossos pensamentos, nossas atitudes têm ajudado as pessoas a se encontrarem na vida? Ou só tem feito a gente centrar no nosso umbigo e não importando se outras vidas ao nosso redor vão sendo perdidas, vão sendo secadas? Sabe, não estou dizendo aqui que eu e você temos o mesmo poder de ação de Deus na vida das pessoas. Não temos e nunca vamos ter. Mas o que depende de nós para a gente ajudar as pessoas a frutificarem realmente, a realmente elas terem o encontro com o maior fruto, com o maior produto que elas possam ter na vida delas, que é a salvação, que só vem de Deus, que é pela graça de Deus. Precisamos começar a repensar enquanto humanidade, não só individualmente, mas quanto humanidade, se as nossas atitudes têm possibilitado ser igual a mostardeira, que por mais pequena que seja uma atitude, por mais pequena que seja uma palavra, possibilite vida novamente, possibilite a pessoa voltar a acreditar em algo na vida. Muitas vezes você está cercado de pessoas que já perderam as esperanças de muitas coisas, ainda mais em situações difíceis, situações complicadas, que todas as coisas vão fugindo do nosso controle, sabe? E aí entra numa outra linha bem fina. Muitas vezes a gente confunde o fato de ficar passando a mão na cabeça de alguém, que é isso que vai fazer as pessoas frutificarem, e não é. Sabe, a gente muitas vezes assume um discurso que a gente considera algo e nomeia daquele jeito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que Jesus fez na situação com Zaqueu? Ele falou assim: desce daí que eu vou na sua casa. Mas o que competiu a Zaqueu fazer? Zaqueu preparou o ambiente, preparou todas as coisas, preparou, acima de tudo, o coração dele, a vida dele, para aquele encontro. Mas o que não dependia dele, o que depende só de Deus na minha e na sua vida, a revelação da graça depende de Deus, mas a escolha da gente querer ou não esse produto, esse fruto em nossas vidas vai depender da gente. Porque se a gente falar assim: Deus, venha na minha vida, pela misericórdia dele, ele vem. Mas e aí? Você só quer ficar um tempo por um ninho com Deus e depois voar e daí quebrar as asas de novo e aí vir pro ninho de novo? Ou você quer uma vida inteira aninhada nos braços de Deus? Essas são as nossas escolhas. Muitas vezes temos tratado Deus dessa maneira. Temos tratado Deus de maneira só ele reparar alguma coisa aqui ou ali, e quando as asas, entre aspas, já estão boas de novo, já queremos voar, já queremos fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa vontade. Aí quando tudo acontece errado de novo, aí a gente vem pro ninho de Deus, vem pra mostardeira de Deus de novo. Aí a asa vem, fica boa e nós vamos embora de novo, sabe? O que essa parábola da mostardeira mostra pra mim é que a gente precisa lutar constantemente contra nós mesmos pra gente não secar, não murchar, não ficar semeando só espinhos, sabe? Não ficar semeando só espinhos. É muito fácil falar
essa situação está muito espinhosa, está muito complicada. Mas aí entra no ponto inicial da nossa reflexão de novo. Os espinhos dos outros não precisam ser os seus espinhos. Nesse sentido de que Zaqueu subiu a figueira brava, enfrentou os espinhos. Esses espinhos simbolizavam a rejeição para ele das pessoas, simbolizavam o jeito que as pessoas tratavam ele por ele roubar dinheiro delas, sabe? Mas é como Jesus, e Jesus nem precisou falar isso nessa situação para Zaqueu, porque Zaqueu, ao encontrar Jesus, ele percebeu: nossa, eu sei o que está aqui diante de mim, eu não posso mais fazer o que eu tenho feito. Não que a gente não vá pecar, a gente vai pecar, mas Deus é o nosso advogado, Jesus é nosso advogado fiel diante de Deus. Ele sempre nos justifica, mas a nossa escolha está: eu vou viver uma vida de erro, ou toda vez que eu errar comigo mesmo, com Deus, acima de tudo, com as pessoas, eu sempre vou tentar reparar. Eu sempre vou tentar consertar as coisas, arrancar os espinhos que foram produzidos em relacionamentos, em palavras, em atitudes. O outro nem sempre vai receber a nossa reparação. O outro muitas vezes vai entender aquilo como um confronto desnecessário, mas não um confronto de reparação. Mas aí as nossas escolhas, depende de novo das nossas escolhas. Será que vamos ser uma mostardeira ou um cacto cheio de espinhos na vida das pessoas? A partir daqui, a gente já construiu os 3 caminhos principais e a gente vai começar a falar finalmente do que é essa grande colheita.